Beleza, acho que é isso. Bom dia. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia 6 de julho. Hoje eu estou fazendo 48 anos e um mês de idade. Bom dia, meus amores. Até mais tarde. Amo vocês. Isso não tem nenhuma importância pra nada. Uma manhã gelada, mais uma. A temperatura vai muito vagarosamente subindo no decorrer dos dias. Provavelmente sábado e domingo teremos dias bem mais agradáveis. Não que estejam desagradáveis agora, mas ontem mesmo eu não achei a noite tão gelada quanto nos últimos dias. Um pouco só, mas não tanto. Uma pincelada rápida aí sobre o momento atual, só atualizando, né? A presidência, o governo em si, diante do momento de batom na cueca explícito, ela age, claro, como igual a qualquer outra, com retaliações. Então, o que aconteceu? Polícia Federal, que é pura e simplesmente responsável pelas investigações, que leva a Procuradoria-Geral da República a efetivar as acusações, homologar e tomar as decisões iniciais e continuidade dessas investigações. Então, o governo, baixo como ele só, como sempre foi, está exercendo a sua nem velada, sua descarada retaliação à Polícia Federal. Há algumas semanas dificultou o que eles fazem é verba, né? Mexem nas verbas. Então acabou dificultando algumas semanas a emissão de passaportes, criou uma série de problemas. E assim, né, cara, não mexe com passaporte, porque você está lidando com pessoas de mais alta posição social. E aí te dá problema, meu velho. Você sabe, se você mexer com a classe média alta, é que você vai ter problema. Se você mexer com a população, sem o perdão da palavra, a população é imbecil. Faz o time dela ganhar e tá tudo bem. Você tem problemas, cara. Mas acusar governo de não ser inteligente é meio redundante. Eles não saem, são chucros mesmo. É complicado. A situação pessoal do cara é uma coisa complicada. Mas vamos lá. Com exceção de Fernando Henrique e Lula, são pessoas inteligentíssimas. E aí, agora, na semana passada, cortou metade das verbas das ações destinadas ao meio do ano, às férias de julho. Movimento nas estradas, contrabando, tráfico e mais fiscalizações de rotina, todos parados, todos suspensos, porque a verba não foi. Para se ter uma ideia, nas regiões de fronteira não se tem verba, mal se tem verba para gasolina dos veículos. Então a estrutura está podre e é isso que eles fazem, eles minam mesmo, tiram a capacidade de trabalho. E isso é uma retaliação, mais uma, podre. Você dá a seta quando está entrando no posto, deve estar certo você. Mas
Não vou começar xingando agora não. E é isso, tá? Ontem foi entregue na Comissão de Constituição e Justiça, foram entregues os termos lá, a defesa jurídica oficial, o mais do mesmo. As acusações são fictícias, a gravação é assim, não adianta, ele vai continuar falando isso. Porque, ao que parece, ele só achou isso para falar. Não é que ele só achou isso para falar. Ele não tem o que falar, nem isso. E isso é aquele martelo que quer incutir nas pessoas que é aquilo. É a mentira que ele quer, por insistência, tornar verdade. E continuamos nisso. Deixa pra lá, eu continuo na minha tese de que nada vai acontecer. Michel Temer vai terminar o mandato dele, porque o Congresso, que essa população que curte muito um futebolzinho colocou lá, ele não vai permitir que nada aconteça. Cadê o Silas Malafaia? Cadê esse filho da puta? A escandalosinha. Sumiu, né? Não tem mais nada nele na rede social. Será que é porque alguns amigos dele da bancada evangélica também estão inseridos nas investigações da Lava Jato? Mas eu não quero falar sobre isso, não. Quero falar sobre isso. Eu tenho aqui um assunto para falar, que é do Kevin Espada. Mas eu não vou falar, porque também, embora não seja futebol especificamente, eu tô muito, faz 2 ou 3 vídeos que eu falo de futebol, então eu vou dar uma segurada agora. Eu vou falar sobre um negócio que eu lembrei, que eu já escrevi sobre isso, que eu gosto da ideia e que eu ainda não mudei esta ideia, que é o fenômeno Susan Boyle, serve para outras coisas também. Seguinte, hoje em dia, por conta de redes sociais, por acessibilidade às redes sociais, popularização das redes sociais, você tem com muita facilidade alguns entretenimentos que não se conhecia antigamente. E esses programas de talentos que a Globo tem, The Voice, essas coisas, isso é formato comprado, formato estrangeiro, às vezes inglês, às vezes estadunidense. E na grande maioria das vezes vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são praticamente os inventores do conceito de entretenimento que nós conhecemos hoje. Principalmente no mundo ocidental. E é muito comum, de um tempo pra cá, aparecer um vídeo, mesmo antigo, sobre algum exemplo de superação que vai lá cantar. Então é muito comum você ter uma pessoa sem braços, é muito comum você ter uma pessoa em cadeira de rodas, é muito comum você ter um anão. E essas pessoas, por uma força visual, né, por uma força de impacto visual natural, não estou condenando ninguém, gera uma comoção maior mesmo. Nada contra gerar a comoção, parabenizar pelo esforço e tudo mais. Mas tem que se ser coerente, é importante que se seja coerente com o que está em jogo, qual é o objeto da discussão e da disputa. Senão você cria um preconceito ao contrário. E é isso que algumas pessoas, fãs de linhas direitistas de poder, até e muitas vezes corretamente falam. Na verdade é um uso político disso, mas enfim, não está errado o conceito de que tome cuidado ao medir igualdade de direitos com
cessão de privilégio, com ceder privilégios. Uma coisa é você colocar uma condição humana específica em condição de igualdade. Você lutar pelos direitos de igualdade aos homossexuais, você lutar por questões de igualdade às mulheres, você lutar por condições de igualdade, exigir, pedir para camadas, inclusive para cotas raciais. Que eu sou completamente contra e sou a favor das cotas sociais. Só o termo racial já é racista. Cota racial já é racista. Mas eu falo disso em outro momento. Eu acho até que já falei. Mas volto aqui. Tudo isso saiu dos programas de disputa artística, né? E aí, há uns anos atrás, apareceu o fenômeno Susan Boyle. É um bom exemplo para eu dar. Estão lá os jurados, cheios da sua empáfia. E assim, eles fazem os personagens, né? Um é o malzinho, o outro é o bonzinho, o outro é o engraçadinho, e o outro... Mas aí quando vão julgar, eles... Ah, nossa... E aí eles... Enfim, é um entretenimento, tá? E eu não acredito em surpresa alguma ali. Nada. Mas... tem toda uma aura, é bem interessante. Eu já assisti alguns. Eu paro de assistir, principalmente os brasileiros. Agora eu não assisto mais há muito tempo. Principalmente os brasileiros, porque tem um momento que o público começa a votar e aí eles começam a eliminar pessoas de talento para colocar sertanejos ou manifestações artísticas mais populares. Eu não sou obrigado a gostar. Respeito, vai lá. A regra é aquela, tá tudo certo. Enfim. E apareceu lá uma senhora. Tá lá os jurados, abre a cortina, vem a moça, vem a pessoa. E é uma senhora. Assim, dos seus... A gente não sabe se ela é maltratada ou se ela aparenta ser mais velha. É assim, é uma incógnita. Assim, você tem a sensação de que ela pode ter 35 anos ou 65. Acho que é o inglês, acho que é a versão inglesa. Acho que é isso mesmo. E aí vamos lá. Não há nenhum padrão estético que se encaixe na aparência dessa senhora. Sem ser sequer demagogo ou hipócrita, ela é bem feia. Ela é bem feia, uma senhora gorduchinha, vestidinho simples, super branquela, até meio vermelha de tão branca, um rosto feio. Cara, mulher feia. Eu sou feio, e daí? E ela chega, assim, não tem nenhum estereótipo, nada que mostre que ela pode ser uma cantora. Como se você enxergasse a voz antes de alguém cantar, né? Mas é isso. Mais uma vez, não querendo ser nenhum demagogo hipócrita, também olharia e falaria: que isso aí canta, meu Deus do céu? Se fosse minha função julgar esse tipo de idiotice, mas enfim. E aí, tá, beleza, meio com ar de desdém, os caras viram e falam: ah, pode ir, vai lá, vai cantar lá. E vai e canta. E ela canta bem. Ela canta bem, canta direitinho. Até pegou uma música difícil e executou bem, com muito poucas falhas. O nível é amador. É acima do amador, mas não chega a ser profissional. E, enfim. E viram... Como é que se fala hoje?
vira uma febre. Isso se espalha rapidamente. Em algumas semanas o mundo inteiro já viu a Susan Boyle cantando. E sabe, que os primeiros acordes que os jurados fazem aquela cara de nossa, uau! Exageradamente, mas enfim, isso é reação, né? E tá dentro do script. E ela passa para a próxima fase lá e nesse ínterim tem algumas semanas para ela se apresentar de novo, acho que na final, alguma coisa assim. Nesse ínterim ela ficam sabendo mais da vida dela, ela sempre gostou de cantar, mas nunca teve oportunidade. Ela cuidou da mãe muito velhinha e só depois que a mãe faleceu, solteira, não se dedicou a nada, não teve ninguém, não tem filhos, enfim. E aí a coisa ganha o ar mais populista, né? Mais popular, inclusive, de se condoer e tal. Em alguns lugares já chega, a primeira vez que se vê já vem com a história junto. E beleza. E aí eu assisti aquilo, na época não tinha, não sei se era Orkut, eu acho que não. Eu acho que o que tinha era... Eita, nós, o que aconteceu aqui? Fecharam hoje? Não, o túnel tá parado, tá travado aqui. Na época não tinha Facebook, né? A mídia era mais rudimentar. Então eram os e-mails mesmo que passavam de... Ai, caramba. O cara errou, acho que ele não pode passar, o túnel é baixo. Ah, cara, não vou ficar esperando não. Ah, deu pra esperar. É, ele errou. E era no e-mail que vinha o vídeo, contava a historinha, tudo. Beleza. E eu, imbecil como não perco a mania, olhei aquele vídeo e achei ele legal, bacana, tal. Mas eu falei, caramba, não é tão bom assim. Voz, música. Eu falei, caramba, não... sabe, ela canta bem, mas deu uma desafinadinha aqui, uma saída ali. E, enfim, eu fiquei pensando naquilo. E aí me veio essa, não conclusão da ideia de que é irrefutável, né? Quando acaba, não é uma tese. É uma tese, mas não tem essa necessidade formal acadêmica, né? Então, me veio assim de que não é possível, não é tão bom assim. Não era ruim, mas não era tão bom assim. Para mim era simples de administrar essa questão. Bacana, dê os parabéns a ela pela superação, que ela tente uma carreira artística, que ela possa agora estudar, ir para cima de uma questão artística aí, beleza. Acho que até com essa história, em ter aparecido num programa popular, acho que isso vai facilitar. E ela acabou não ganhando. Nem ganhou. Mas já tinham passado algumas semanas, o fenômeno já tinha dado uma esfriada, apareceu na televisão, virou matéria de várias televisões. Enfim, entretenimento, né? E aí me veio, a única coisa que pôde explicar pra mim esse fenômeno, o que acontece é que não se tratava dela cantar mal, mas não se tratava dela ser uma coisa esplêndida, sensacional, como a maioria dos cantores profissionais tem que ser. Tem que ser muito bom, tem que ser diferente. Eu canto, eu sei cantar. Na maioria das vezes eu acho minha voz ruim. Mas eu procuro não desafinar, eu procuro entrar no tom.
acompanhar um ritmo específico, ou seja, preceitos básicos. Isso não faz de mim, nossa, eu não tive oportunidade. Não, saber cantar não te faz um cantor profissional. Mas enfim, era isso. E aí fiquei pensando, o que gerou isso? Eu acho que era uma... Aí sim, vem. Olha aqui atrás, ó. Hospital São Luís. Sabe o que aconteceu há 3 anos e pouco atrás no Hospital São Luís, né? Nasceu o sol da minha vida. Era inconsciente. Era inconsciente. Claro que a mídia precisa, de tempos em tempos, desses tipos de exemplos. Eles gostam de usar como fator de superação, não desista. É importante que a população comum, nós, tenhamos exemplos de pessoas que venceram para que a gente viva nosso... Isso conforta a gente. Olha, eu não consegui, mas uma pessoa que saiu daqui conseguiu. Isso é um fator social, psicológico tranquilo, válido, natural até. Sem problemas. Mas o motivo desse sucesso absurdo, desse esplendoroso brilho inicial, foi por conta de uma coisa, na minha opinião. Era na verdade assim, o que potencializava o talento dela, o que potencializava o fato dela saber cantar bem, era o fato dela ser muito feia. É assim, eu realmente não me veio depois disso nenhuma experiência que me fizesse pensar diferente. Pusesse uma gostosinha de vestidinho, sexyzinha, cantando o que ela cantou do jeito que ela cantou, não tenho dúvida, iam falar muito bem, parabéns, obrigado, mas você falhou aqui, aqui, aqui. Tá? Existe em algum momento uma potencialização de talento por conta de um fator diferente, contrário. Entendeu? Assim, existem cantores que não têm a estética padrão? Existem, claro que sim. Mas esses cantores são atemporais, diferentes. E existem cantores atemporais bonitos também, artistas, né? Atemporais bonitos. Chico Buarque é um cara que a mulherada fala que é um cara muito bonito. Ué, foi um cara super bonitão. Tom Jobim era mesmo um cara muito bonito. Mas você tem Nana Caymmi, Milton Nascimento, particularmente eu não gosto de Nana Caymmi. Na verdade eu não gosto da família Caymmi. E o Alessandro Vitor se racha de rir quando eu falo isso. Que eu odeio os Caymmi. Eu não odeio os Caymmi, eu só não gosto. Não gosto do timbre de voz, não gosto da veia artística dos Caymmi. Não me chama atenção. Acho que eles são supervalorizados. Mas enfim. O velho, o Dorival, como compositor, respeito. Os filhos, para mim, embarcaram todos na mesma na onda do pai e vivem do sucesso, do prestígio que o pai conquistou. Mas não tem nenhum problema com isso também. Há um público que consome, então não tem problema nenhum. E antes eles do que 90% do que a mídia popular coloca pra gente ouvir e ver, né? Então, deixa eles lá. Deixa eles lá. Se você fala que eu tenho que ouvir Henrique Juliano, ou Dorival Caymmi, ou Dori Caymmi, ou Nana Caymmi, eu vou pegar a família Caymmi e colocar no fone de ouvido e ouvir pro resto da vida. Mas aquilo era meio que ficou muito flagrante pra mim. O fato, acho que é até inconsciente. Como é que pode ser tão feia e cantar bem assim? Potencializava muito a qualidade do que ela fazia. E tanto que depois aconteceram, essa mulher desapareceu. Eu tenho até que dar uma lida nisso. Ela desapareceu.
Parece que... Não sei se isso era coisa de tabloides ingleses, eles são muito bons nisso. Mas ela ficou em segundo lugar nesse concurso. Na minha opinião, não merecia ficar em segundo lugar. E gravou um CD, gravou um trabalho, mas teve problemas em administrar tanto dinheiro, quanto empresário, quanto produção e tal, assim, problemas de ter que se tratar psicologicamente, sabe? Quando a gente critica um Biel da vida, assim, um imbecil desses, a gente tem que entender que algumas pessoas não estão preparadas para isso. Aliás, uma boa maioria das pessoas não tem estrutura para esse mundo. Particularmente, eu não tenho inveja de artista. Particularmente, eu não entendo, nunca vou entender uma menina gritar e se descabelar por alguém. Particularmente, eu não entendo idolatria, fanatismo de nenhuma espécie, de nenhuma. E particularmente também eu não exijo que o artista que eu gosto de ouvir tenha uma postura assim ou assado. Só, claro, tem certos limites para isso. O cara se declara nazista, racista, homofóbico, alguma coisa assim, eu não vou fazer questão de ouvir. Até tem tem uma repórter aí que ela inclusive está embarcando nisso e agora ela virou a sinceridade do entretenimento, né? Não lembro o nome da menina, Didi, Titi, não lembro. E ela solta o verbo quando ela tem que falar sobre artista assim, 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 as letras dele são machistas e misóginas, sexistas e tal. E deixa ela. E a gente assim, é muito lindo você ouvir falar de liberdade de expressão, desde que não atinja você, desde que essa liberdade de expressão não te atinja, ou não atinja um artista, ou um artista, enfim, que você admire, uma pessoa que você admire. A coisa da diversidade sexual. Ah, não tem problema nenhum. Tá lá o cinquentão, sessentão falando. Não, eu acho, não tem problema. Deixa as pessoas serem felizes. Se um filho dele se declarar homossexual, ele soca, ele deserda. Eu conheço pessoas que tristemente eu ouço isso. Eu não sei se isso é real, mas eu ouço isso, de que não tem filhos porque tem medo. Não sabe o que faria se o filho se tornasse gay. É de uma tristeza ouvir isso, é de uma angústia, né? Ouvir um negócio desses que a gente realmente lamenta muito. Mas enfim, meu amigo, não vou falar. Põe filho no mundo aí que você vai ver o que é amor, o que é alegria. Não. Quem sou eu? Eu tenho muita sorte em ter um conjunto de milhões de alegrias em ser pai. E junto com ela, preocupações, angústias, inseguranças e tudo mais. Mas volto aqui. É comum nesses realities, nesses concursos artísticos, aparecer alguém que por uma característica física específica potencializa o talento do que ele foi fazer lá. Já viu, teve o menino também que não tinha braços e foi adotado no Afeganistão. Tem toda a história, conta a mãe, leva fotos de criança e tal, e aí o menino canta muito bem. Você entendeu o que eu falei? O menino canta muito bem. Ele foi lá cantar, não foi? Ele não foi lá fazer malabarismo
com uma deficiência, o que potencializaria mais ainda o talento. Ele foi cantar. E as pessoas têm que ser justas com isso. Ele derrapou algumas vezes. A música era muito bonita. Foi tudo muito emocionante. E vai lá, dá um abraço no cara, fala parabéns. Siga, só que você não é o melhor cantor daqui. E pronto. É difícil, né? É difícil. Um abraço, até mais.